fundação já existe há 70 anos, então já é uma fundação bem antiga. E a história de vida da Dona Dorina está atrelada à história da fundação. A Dona Dorina ela não nasceu cega, ela perdeu a visão dela aos 17 anos. Logo depois, aprendeu o sistema Braille, que era o que tinha de recurso na época. Só que ela tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso a livros, né, em Braille, porque a gente não produzia aqui no Brasil. Eles vinham ou dos Estados Unidos ou da França, então eles falavam em inglês ou em francês, e o acesso não era tão fácil. Conheceu a diretora de uma escola chamada Caetano de Campos, aqui em São Paulo, e aí a diretora perguntou se ela não gostaria de voltar a estudar. E aí ela começou a frequentar, ela foi a primeira aluna cega a frequentar uma sala regular de ensino, e aí em 1945 ela se formou como professora. E no final do curso dela, ela se juntou com algumas amigas e resolveu estruturar uma biblioteca Braille, para que pessoas com deficiência visual tivessem acesso mais fácil a livros. Só que para você ter uma biblioteca, você precisa dos livros. E aí foi nesse contexto que essa fundação nasceu, transcrevendo livros para o formato Braille. Tanto que o primeiro nome foi Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Só depois, na década de 90, que mudou para a Fundação Dorina Noiro para Cegos. Mas é a mesma instituição e até hoje nós fazemos livros Braille, tá? Que a gente hoje não faz mais só livro Braille, né? Então a gente começou a fazer livro Braille, depois a gente começou a parte de reabilitação, depois foi para o livro falado, livro digital, tá? Que é o que são as coisas que nós trabalhamos até hoje. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, sobre a Fundação Dorina Noil, que a gente foi visitar para o trabalho. E foi incrível ver médicos, técnicos lá, ensinando os cegos a fazerem coisas que pra gente que enxerga é um cotidiano normal. E pra eles se torna uma coisa um tanto quanto complicada, como cozinhar, limpar a casa, ficar sozinho, mesmo se locomover com a bengala. É muito legal saber que eles também produzem livros em braille, tanto o GeoAtlas até livros infantis. Eles também, uma coisa que eu achei muito legal foi o livro em áudio, que enquanto eles podem ter as histórias, só que ouvidas. É muito legal. E a gente entrou para conhecer enquanto estavam gravando um livro. Eu gostei muito de ir na ONG porque foi uma experiência meio única. E quando eu fui, eu achei que ia ser meio triste, assim, eu achei que eu ia ficar meio depressiva, assim. Mas não foi, porque eu vi que muitas coisas que a gente acha que as pessoas cegas não conseguem fazer, na verdade elas conseguem, elas só precisam dessa adaptação. E essa adaptação muitas vezes é difícil, porque nem todo mundo tem condições financeiras ou até de estrutura pra fazer essa adaptação. Então, o que eu achei da minha visita ao Instituto foi que, assim, a primeira coisa que eu achei da hora lá foi que ela mostrou pra gente um computador que é apropriado pros cegos. Então, tipo, toda tecla que eles digitam, sai o som. Ele digita A, aí aparece A. Aí é um computador que eles eram especializado pros cegos mexer na internet, tudo que eles colocam, tipo, que a gente vê, a voz fala pra eles normal, então eles conseguem se inteirar na internet. E aí outra coisa que tinha lá era um estúdio de gravação que eles gravavam as falas pra livro audiovisual. E aí a guia que tava com a gente, ela contou que tipo, qualquer cego que for lá e quiser um livro, ele só fala o livro que ele quer e ela fala que vai conseguir o livro pra ele, porque não tem essa, tipo, você quer um livro e aí a editora fala, ah não, a gente não quer esse livro pra cego, você não vai transformar em audiolivro. As empresas são meio que obrigadas a fazer o livro audiovisual. Então, tipo, eu achei legal que tem essa parada, tipo, integração cultural, que tem livro, tem internet, tem filme também. Ele mostrou pra gente lá, onde grava as falas pros livros também, eles gravam falas pra filme, tipo, quando acontece alguma coisa, por exemplo, tá um desenho do Superman, aí o Superman vai lá e começa a voar, aí um cara fala, Superman está voando e vai salvar o planeta, e eles falam tudo o que acontece, então tipo, tem integração de livro, internet, programa de TV, então, integração cultural a ONG disponibiliza para as pessoas. O que falta mais hoje em dia é a integração no meio urbano, integração de mobilidade urbana. E aí, como a Luísa falou, é um negócio que está em avanço, mas tipo, não tem ainda totalmente, a gente quase não vê nos lugares, na rua e tal. E é uma coisa que cada vez a gente tem que apoiar mais essas ONGs, que no futuro a gente pode ter
uma mobilidade urbana acessível, que é um direito adequado para os cegos. É com você, Naps. A visita na ONG foi bem legal, na verdade, porque logo quando a gente entrou, a gente tava esperando, aguardando a moça que ia ser meio que a guia pra gente. E aí enquanto a gente tava esperando, aparecia algumas pessoas deficientes que vão pra essa ONG exatamente pra receber auxílio. E eu esperava que elas ficassem bem tristes e tudo mais, mas na verdade elas ficavam bem felizes. Foi uma sensação boa. No início do livro, todas as pessoas começam a ficar cegas por causa de uma doença conhecida como cegueira branca. Nesse primeiro momento, eles se sentem perdidos, porém, quando eles são excluídos pelo Estado, colocados em quarentena, eles começam a criar métodos para que possam se adaptar a essa cegueira. Nos dias atuais, existem métodos para melhorar a vida desses deficientes físicos. E a ONG, ela disponibiliza alguns deles. Porém, o número de pessoas com essa deficiência é muito grande. Uma solução seria aumentar esses métodos, incorporando espaços com condições inclusivas. Na verdade, a gente não ajuda só as pessoas com deficiência visual, a gente acaba colaborando com a inclusão de pessoas com deficiência visual. Por quê? A questão da educação ela é muito importante para a vida de qualquer pessoa. Mas para a pessoa com deficiência visual é muito importante ela ter material adaptado, ela ter meios de acessar a informação assim como a gente, né, que vai na escola, usa um livro, a pessoa com deficiência visual também precisa. E aí para ela o que a gente faz são formatos acessíveis. Uma relação com o livro que a gente pôde estabelecer, eu e o grupo, foi que a fundação seria como se fosse a mulher do médico. Porque a mulher do médico no livro, ela guia, né, as pessoas, ela faz de tudo pra que eles se sintam melhor acolhidos. E a fundação também, né, no caso ela proporciona tratamento e recursos de adaptação para que eles possam continuar a viver normalmente, apesar da condição que eles estão. Ao longo do livro, eles fazem uma comparação entre os cegos e os mortos, dando a ideia de que quem está cego está morto. E com a nossa visita à ONG, a gente reparou que é exatamente essa ideia que a gente pensa que a gente não tem, mas na verdade a gente tem, que os cegos não são admitidos no mercado de trabalho, porque a gente pensa que os cegos eles não têm capacidade de fazer algo sozinho, eles sempre precisam de alguém. Então, às vezes, eles são contratados como funcionários fantasmas. E, além disso, o próprio Estado também, ele tem essa visão. Tanto que, na maioria das vezes, a gente não encontra tanta adaptação para os cegos em ônibus, nas calçadas, na hora de atravessar a rua, tipo, os faróis, eles não conseguem enxergar os faróis. Então, eles precisam de alguma adaptação para esses cegos poderem andar sozinhos na rua sem ficar dependendo de alguém toda hora. E o Instituto também ela tem essa preocupação ao procurar dar essa independência, esse empoderamento deles, que aí, por exemplo, tem uma área que fazem como se fosse uma aula de cozinha, que aí eles aprendem, que os cegos aprendem a cozinhar sozinhos. Então é uma forma de você fazer eles independentes e etc. Relacionando o livro Ensaio sobre a Cegueira com a realidade, os cegos que voltam a enxergar no final do livro é como se fôssemos nós, porque quando eles começam a enxergar e veem que o que eles idealizaram do mundo, o que eles pensavam que era o mundo, não era na vida real, eles viram como realmente era.